O tarifaço imposto pelos Estados Unidos ao Brasil expôs de forma direta uma fragilidade estratégica. A nossa dependência crescente de produtos com alto valor agregado, em especial os químicos. Enquanto o mundo desenvolve políticas industriais robustas para proteger seus setores mais estratégicos, o Brasil ainda hesita. E nesse vácuo surgem distorções como o aumento do IOF sobre operações internacionais, uma medida que também encarece a importação de insumos e penaliza quem produz. Hoje o Strike traz uma conversa importante com André Passos Cordeiro, presidente da Abiquim, para entender os efeitos deste cenário sobre a indústria química brasileira. André, muito bem-vindo aqui à nossa programação, prazer recebê-lo. Vamos falar aqui de temas importantes. Obrigada pela presença. Prazer é todo meu, eu que agradeço, é uma honra estar aqui conversando contigo, com quem nos assiste, enfim, temas não faltam para nós discutirmos, né? E esse é um tema quente na agenda econômica e na agenda política, né? Que acabaram se misturando no final do dia. Exatamente, até a gente vê muito aqui no Brasil a gente usar ali a política para pautar ou entender o reflexo que ela acaba gerando ali para o mercado financeiro, para a economia. Para a gente começar essa nossa conversa, André, enquanto outros países ali adotam muitas políticas industriais para fortalecer a sua competitividade, o Brasil ele parece seguir na contramão, ou talvez um passo devagar, diferente ali dos demais países. A carga tributária nossa, ela é sufocante, juros que acabam inviabilizando grandes investimentos e agora temos esse fator ali adicional que acaba sendo aí algo muito significativo, As tarifas de 50% impostas pelos Estados Unidos. Entender um pouco da tua visão diante deste cenário até cada vez mais adverso, como que a indústria química brasileira tem enfrentado estes desafios? Olha, assim, nós sofremos de todos os males que a indústria brasileira sofre em geral e mais alguns que são particulares da indústria química, né? Por exemplo, você citou alguns gerais aí, né? Taxa de custo de capital, juros elevadíssimos, né? Tributação elevada, são males que, em geral, os produtores industriais no Brasil sofrem demais, né? Há um desequilíbrio na carga tributária. Há uma carga tributária muito elevada no Brasil em geral, né? Em geral, em relação ao produto interno bruto brasileiro, mas há também uma má distribuição entre os setores produtivos dessa carga tributária, né? A indústria, ela, embora represente hoje em torno de 11%, 12% do PIB, ela paga em torno de 30% da carga tributária brasileira, né? Então, nós pagamos muito mais carga tributária do que os outros setores produtivos, serviços, agro, né? Enfim, então há um desequilíbrio entre setores também, uma oneração da indústria em relação a essa carga tributária geral. Então, não só a gente sofre de uma maneira geral como indústria, mas sofre especificamente, né? O que acontece também na indústria, em particular na indústria química brasileira, na indústria química em geral, melhor dizendo, o peso da matéria-prima, né, do produto básico do qual se fazem os produtos químicos é muito grande. Qualquer químico que se fabrique varia o peso no custo de produção de 40% chegando até 80% do custo da produção no caso dos fertilizantes. Então, a matéria-prima utilizada para fabricar os produtos manufaturados químicos tem um peso muito grande, muito maior do que em outros setores produtivos. E o Brasil tem acesso a uma matéria-prima muito cara. A indústria química utiliza principalmente nafta petroquímica, que é um derivado do petróleo, né? Você pega o petróleo, refina e retira esse produto, e dele você retira produtos químicos em geral. E também o gás natural. Nafta petroquímica no Brasil é um produto escasso com alto preço. E o gás natural também é um produto escasso hoje no Brasil com alto preço, né? Por exemplo, no caso do gás, o gás natural no Brasil custa para o adquirente industrial hoje em torno de $14, $15, 1 milhão de BTU, que é uma unidade de poder de calor do gás natural.
Nos Estados Unidos, essa mesma unidade sai a $2,5 o milhão de BTU. Então, aqui nós temos 6, quase 7 vezes o preço do gás natural mais caro, né? Então, isso é um problema para a indústria química brasileira, muito grande. Nós temos tentado enfrentar essa agenda, propondo ao governo federal, propondo aos produtores de óleo e gás, em particular a Petrobras, que tem um olhar especial sobre essa indústria que agrega valor nesses produtos básicos, né, petróleo e gás natural. Que isso pode ser, inclusive, a existência de uma indústria química no Brasil, com a redução do mercado de combustíveis derivados de petróleo ou de gás natural, essa pode ser, inclusive, a salvação da própria indústria de petróleo e gás. Se nós não tivermos uma indústria química dentro do Brasil e esse mercado de combustíveis, gasolina e diesel, for reduzindo em função da eletrificação da frota de automóveis, né, de veículos, onde esse petróleo e esse gás que o Brasil produz vai ser valorizado, né? Ele tem que ser valorizado na indústria petroquímica. É assim que o mundo inteiro está fazendo, é assim que os Estados Unidos já fizeram, é assim que a China já fez, é assim que o Oriente Médio já fez. Regiões ou países que não fizeram isso, não organizaram a sua cadeia de suprimentos de matérias-primas para a indústria química, vivem uma crise gigantesca hoje. Basicamente os países europeus, né? De 2023 até agora, fecharam mais de 50 unidades industriais químicas na Europa, porque o gás russo foi cortado em função do conflito da Ucrânia e deslocado para a China. Então o Brasil precisa resolver esse seu problema com a cadeia de suprimento de matérias-primas para a indústria química, ou ele vai perder a 4ª maior indústria química do mundo. Tá? Então nós enfrentamos um desafio muito grande aí no setor de matérias-primas. Nós também enfrentamos um desafio muito grande na carga tributária especificamente, por quê? Porque a China, por exemplo, que é o maior produtor de químicos no mundo, tem a prática de oferecer pesados subsídios para todos, praticamente todos, mas especialmente os produtos químicos básicos feitos na China. Então nós enfrentamos uma matéria-prima barata na China, uma matéria-prima barata nos Estados Unidos e pesados subsídios para a produção de químicos na China. É no meio desses dois gigantes, com essas duas realidades, que nós estamos. Então, a indústria química brasileira, ela precisa, né, é o 4º maior mercado do mundo, é um mercado importante, são 250 bilhões de dólares o nosso mercado, aproximadamente. Ela precisa ter algo de melhoria no custo da sua matéria-prima e precisa ter algo também de incentivos para enfrentar a China e Estados Unidos nesse processo. Quem não fez isso, eu repito, acabou entrando numa crise que talvez seja irreversível, a saber, a Europa, né, que já fechou centrais petroquímicas importantes e unidades fabris de químicos de segunda geração também, cerca de 50 unidades. A Europa está em processo falimentar da sua indústria química. A Alemanha era o 3º maior produtor, é ainda o 3º maior produtor de químicos do mundo, e está numa crise gigantesca. Nós, que somos o 4º, estamos começando, né, a acelerar nessa crise. Então é importantíssimo enfrentar esse cenário. No meio disso tudo, para concluir essa pequena, longa história, claro, fica à vontade. Nós temos o tarifaço do Trump. Sim. O tarifaço do Trump tem um efeito direto e indireto, né, sobre nós. Essa realidade é quase uma boneca russa, né? É aquela bonequinha, né, a babusca, que a gente acha que tem só a primeira, vai abrindo, sai a segunda, sai a terceira, sai a quarta, sai a quinta, e cada vez uma mais feia do que a outra. Tá? Então a gente vê o tarifaço do Trump agora tendo efeito direto e indireto sobre nós. Como? Nós temos um valor de exportação considerável como setor, direto para os Estados Unidos, 2,5 bilhões de dólares aproximadamente. Boa parte disso são químicos orgânicos, como, por exemplo, sílica metálica, que é um produto químico derivado de minerais, que é exportado para os Estados Unidos, e lá nos Estados Unidos é transformado em silicone, certo? O Brasil é um dos 3 maiores produtores mundiais de sílica metálica, primeiro China, segundo Rússia, terceiro Brasil. Então, qual é de onde os Estados Unidos vai escolher comprar? Da China e da Rússia, se não comprar do Brasil, que é um aliado próximo aqui da parte ocidental do planeta?
Então, essa é uma irracionalidade completa, mas nós teremos um impacto direto. Tá? Nós também exportamos alguns químicos básicos em volume e valor considerável, né? Eteno, benzeno, polietilenos, entre outros produtos. Né? Então, a gente tem um impacto direto importante sobre essa cadeia. André, você traz aqui para a gente, né, esses impactos diretos e indiretos diante desse cenário, né, dessa nova tarifa ali colocada por Trump. Eu sei que a Biquim ela tem proposto ali um canal de diálogo técnico, inclusive com o governo americano. Como que está esse diálogo? Há espaço ali, um espaço real para uma negociação mais produtiva? Ou, por um outro lado, o governo como um todo brasileiro, ele precisa reconhecer que o caminho tem que ser outro, né? Não ali, muito mais pragmático, na verdade, do que ali ideológico, como a gente tem visto. Devemos traçar novas rotas de estratégia nesse sentido? Olha, eu acho que a estratégia mais importante agora, a estratégia mais efetiva agora nesse momento, além da mesa de negociação, né, que deve ser aberta, deve ser fortalecida e deve se dar em cima de bases racionais, né, ou seja, deve ser deixado de lado, fora da mesa, as questões de natureza política e deve ser colocado na mesa as questões de natureza comercial. Os Estados Unidos têm um superávit com o Brasil. Por exemplo, em químicos, esse superávit é de 8 bilhões de dólares, né, portanto, mais de 40 bilhões de reais. A favor dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos têm um acesso amplo ao mercado brasileiro de químicos, né? É sobre essas questões que tem que ser, essas questões que tem que estar na mesa de discussão, para que na mesa de negociação haja um ambiente racional, um ambiente de discussão dos ganhos econômicos de lado a lado. Mas, além da mesa, o Brasil também deve procurar diretamente o setor empresarial, né, mas também o governo, contato com os consumidores, com as grandes empresas consumidoras desses produtos brasileiros que são exportados para lá. Há interesse econômico de empresas norte-americanas que fabricam bens nos Estados Unidos de adquirir esses produtos, ou eles não estariam indo para os Estados Unidos, né? Então, por exemplo, citei aqui o caso da sílica metálica, por exemplo, que há interesse de uma grande empresa que tem poucas fontes de suprimento. Com o fechamento da fonte de suprimento do Brasil, só resta a China e Rússia, que também tem restrições do governo americano no processo de aquisição, diria mais, né? Boa parte dessas sanções brasileiras tem a ver explicitamente, isso colocado pelo presidente americano, com importações da Rússia ou com importações da China que o Brasil faz. Então seria meio estranho se empresas americanas começassem a deslocar as importações do Brasil para a China ou Rússia diretamente. Então, chamar essas empresas americanas, né, ou ir até essas empresas americanas, as empresas daqui, as de lá, e o próprio governo brasileiro mediando uma conversa desse tipo, para que as empresas de lá tragam ao juízo, tragam enfim, a clareza para o governo americano das consequências desse ato, também é uma estratégia importante nesse momento, né? Ou seja, trabalhar com os interesses do próprio povo americano, das próprias indústrias e empresas americanas. André, existe um risco prático ali de um agravamento desse cenário? E se sim, há empresas ali nesse caso do setor que elas podem até interromper as operações? Sem dúvida nenhuma. Por exemplo, nós tivemos uma reunião com o vice-presidente Alckmin recentemente, que o setor madeireiro, né, ele levantou que já várias encomendas para esse setor, em especial de compensado estrutural, né? Compensado estrutural, para aqueles que assistem filmes e séries americanas, né, a gente sabe o que está falando, né? Quando tem quase todo filme americano tem algum momento em que um empreiteiro está fazendo uma casa, né? Um empreiteiro individual. Então, boa parte daquelas casas são feitas de madeira, aquelas partes internas, né? E às vezes as partes externas. Você vai ver lá que não tem tijolo, é madeira, é compensado estrutural, né? São pedaços de madeira que são coesionados. O que faz essa liga, por exemplo, é uma resina química que chama fenol, certo? Então, o que acontece? Esse setor já está tendo as suas vendas canceladas, não está conseguindo mais exportar para os Estados Unidos. Ficou uma insegurança sobre qual será o preço no final.
em função das tarifas a partir de 1º de agosto. Cancelaram vendas. Como resultante disso, a cadeia produtiva brasileira já está sofrendo direta e indiretamente efeito. 40% do fenol, que é o químico, a resina química utilizada para fabricação do compensado, vai para o compensado, que por sua vez vai ser exportado. Então, aqui a gente já tem um exemplo claro desse efeito. Ao mesmo tempo, isso vai encarecer a construção civil nos Estados Unidos, que é um dos corações da economia americana, né? Uhum. André, a gente tem aqui outros pontos, inclusive importantes para a gente continuar na nossa conversa, mas eu preciso fazer um rápido intervalo. Você que está aqui acompanhando a nossa programação, continue com a gente, o Strike volta rapidinho, em 2 minutos. Estamos de volta aqui no Strike, tentando entender inclusive os desafios para a indústria química brasileira. Neste bloco, quero falar mais, entender mais sobre o impacto do aumento do IOF nas operações internacionais, como isso afeta diretamente a nossa indústria química, que tem aí, né, já convive com esse chamado custo Brasil. Volto agora com o André Cordeiro para a gente continuar nessa conversa, presidente da ABIQUIM. André, para a gente seguir aqui, né, a nossa discussão, as nossas falas, entrar um pouquinho nessa questão do IOF também, que é acho que um ponto muito importante de desafio para essa indústria. A gente sabe que a indústria química ela é muito transversal, alimenta desde o agronegócio até a indústria de base. Como que o aumento do IOF impacta, né, ali diretamente a operação das empresas nesse setor quando a gente pensa na prática? Tem mais, por exemplo, no crédito, né? Operações de empréstimo são operações financeiras, então a elevação do IOF impactando nas operações de crédito vai impactar o giro das empresas, o capital de giro das empresas, certamente, né? Então, assim, se a gente onera as operações financeiras no Brasil, acaba onerando também o custo de capital das empresas, e isso, no fim e ao cabo, é uma elevação de carga tributária indireta, né? Então, esse é o tipo de dificuldade que a elevação do IOF cria, sem qualquer compensação do outro lado, né? Sim, pois então, não. E aí esse é um ponto, né? Até para entender se essa medida ela também não comprometeria ali ainda mais talvez a previsibilidade tributária, a competitividade das empresas que precisam importar os insumos e tecnologia. Compromete sim, né? Qualquer aumento de imposto, dada essa carga tributária elevada, em particular para a indústria, compromete a previsibilidade, a segurança jurídica nas operações, né? Você, enfim, fechou contratos que vão ser onerados, né? Esse é o principal impacto que a gente vê dessa medida, né? Mas a nossa esperança aí é que a reforma tributária, que deve entrar ao final de 2026, que é quando começa o processo de transição, acaba PIS/COFINS, ICMS, e aí você tem uma integração em um único imposto do imposto sobre consumo, né? Nossa expectativa é que aí comece a regredir um pouco o custo tributário em geral no Brasil, né? Porque o que nós estamos vendo agora é só elevação de carga tributária, né? Infelizmente. Então, essa é a nossa única expectativa aí. Na verdade, o que a indústria tem defendido é que nós comecemos um processo acelerado de racionalização do gasto público, né? É a hora de encarar a reforma administrativa no Brasil, é a hora de rever alguns gastos obrigatórios no Brasil, para que a gente reduza a pressão sobre a despesa, né? E, sobretudo, é a hora de a gente desonerar a produção no nosso país para gerar maior competitividade, e gerando maior competitividade, gerar maior faturamento e produzir crescimento de PIB, e, por conta disso, também acabar gerando maiores receitas para o governo. É preciso começar a criar esse ciclo, né, virtuoso aí, de aumento de produção, aumento de competitividade, aumento de produção, aumento de faturamento e de aumento de arrecadação. Não pelo aumento da alíquota do imposto, mas pelo aumento da base, né, que vai ser tributada. Então, reduzir a carga tributária e aumentar a produção é o caminho para o Brasil aumentar sua arrecadação e equilibrar suas contas, por um lado.
Por outro lado, racionalizar o gasto é uma forma de também reduzir a pressão sobre o resultado fiscal e a pressão sobre a elevação de alíquotas de qualquer imposto. André, nesse sentido, né, você traz acho que um ponto importante, né, o quanto o setor ele também é essencial não só ali para as nossas cadeias, mas até para a arrecadação do governo. Nesse sentido, Brasília entende de fato o papel estratégico do setor químico? Olha, nós temos percebido que o governo, especialmente o Poder Executivo, especialmente o Ministério da Indústria, Desenvolvimento, Indústria e Comércio, compreende bem o papel da indústria química brasileira, né? Como eu disse, é o quarto maior mercado do mundo, né? O primeiro mercado, o Brasil está na nona, 10ª posição como PIB no mundo e tem o quarto maior mercado de químicos do mundo, né? Então, o primeiro é a China, o segundo são os Estados Unidos, o terceiro a Alemanha e o quarto nós. A gente tem colocado isso para o governo, né? Isso significa um mercado de 250 bilhões de dólares. Esse é o tamanho da importância para o Brasil. São 250 bilhões de dólares esse mercado, quarto maior do mundo, 2 milhões de empregos diretos e indiretos. E a gente não pode entregar simplesmente esse mercado para quem produz fora do Brasil, emprega fora do Brasil, fatura fora do Brasil, gera arrecadação fora do Brasil. O setor químico brasileiro também é o maior pagador de tributos, mais de 30 bilhões de reais ao ano de impostos para o governo federal. Então, como setor, ele dentro da indústria é o que mais paga tributos. Então, acho que não tenho certeza que o governo compreende a importância desse setor e tem respondido a essa importância na medida das suas possibilidades nesses últimos anos, né? Então, nós tínhamos sofrido uma baixa de imposto de importação sobre produtos químicos que vêm de fora do país no ano de 2022. Essas alíquotas de imposto de importação foram retomadas. Então, retomou-se um processo adequado de defesa do comercial da indústria química frente à concorrência predatória que vem de China e Estados Unidos especialmente, né? Então, essa foi uma medida adequada, foi tomada em 2023 e consolidada em 2024. Também o governo recuperou um regime que tinha sido suspenso, que era o regime especial da indústria química, né? Foi retomado no final de 2023, isso também ajudou. Existiram várias medidas contra a concorrência predatória de produtos também produzidos fora do Brasil e exportados para cá, que foram adotados ao longo desse período. Há uma discussão sobre gás natural, liderada pelo Ministério de Minas e Energia, também pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, para baixar o preço do gás natural. Então, o governo está indo na direção correta, né? Só que o que a gente tem procurado fazer o governo compreender na sua totalidade é que o momento é crítico. Então, há a compreensão do governo da importância, mas ainda não há completa compreensão da criticidade do momento, né? A Europa está fechando a sua indústria química por conta dessa disputa entre China e Estados Unidos, está no meio dessa disputa, a Ásia fechando o suprimento de matéria-prima e os Estados Unidos colocando produto mais barato lá. E isso resulta em fechamento de unidades, como eu disse, 50 unidades industriais na Europa. Esse é o momento crítico que a gente está vivendo. A Europa, que tem plena consciência da importância da sua indústria química, demorou para tomar a decisão, demorou para perceber esse momento crítico e teve uma perda considerável. O Brasil não pode repetir, repito, não está repetindo, mas tem que acelerar ainda mais as suas medidas de defesa da indústria química para não correr o risco de chegar na situação que a Europa está vivendo. André, nesse sentido, né, acho que vai muito em linha, até para a gente já puxar aqui o gancho para falar um pouco mais do PRESIQ, o programa de revitalização ali da indústria química. A gente sabe que ele acabou sendo ali construído a muitas mãos, tem ali, né, amplo apoio do setor. Entender, né, de fato, qual que é o principal objetivo do programa, por que ele é essa alternativa tão importante, até mesmo, não sei se seria exagero falar, mas ele poderia ser uma alternativa para a gente evitar um colapso dessa indústria? É uma alternativa que a gente está propondo, né, apresentando aí para discussão, um programa especial, né, de sustentabilidade da indústria química. Ele é vital para que a gente consiga enfrentar esse momento crítico, né? O Congresso Nacional já declarou urgência sobre esse projeto de lei,
já designou um relator, deputado Zaratini, PT de São Paulo, e existe a perspectiva de votação aí nas primeiras semanas de agosto desse projeto de lei. Ele é vital para a sobrevivência. Como eu disse, hoje o modelo no mundo de competição é matéria-prima barata, acesso a grandes mercados, o que o Brasil tem. Não tem matéria-prima barata, mas tem acesso a grandes mercados. O mercado dele é um mercado considerável, o quarto do mundo, e há uma política de incentivos, né? Coreia tem, China tem, Índia tem, especialmente os países asiáticos. Agora a Europa também está entrando nesse universo de incentivar sua indústria. Então, o programa especial de sustentabilidade da indústria química é fundamental que ele seja aprovado rapidamente para enfrentar essa situação crítica. Ele tem relação, ele incentiva a retomada da produção, dos níveis de produção. Nossas contas apontam para geração de mais 112 bilhões de reais de adição ao PIB, de mais 65,5 bilhões de reais ao longo de 5 anos de novos impostos arrecadados pela União, da geração de quase 1,8 milhões de empregos diretos e indiretos. Então é importantíssimo para o país, não só para enfrentar a crise, mas para retomar o crescimento dessa indústria no nosso país. André, até quero falar mais, né, sobre o programa em si, para não cortar o seu raciocínio. Eu preciso ir para um rápido intervalo. A gente volta dentro de 2 minutos aqui com o Strike, debatendo mais sobre os desafios, inclusive para a nossa indústria química, a importância deste programa de revitalização da indústria química. Daqui a pouquinho, dentro de 2 minutinhos, estaremos de volta. Estamos de volta aqui na nossa programação Strike, falando agora mais sobre o programa de revitalização da indústria química. Eu volto com o André, presidente da Biquim. André, nesse sentido, né, desse programa tão importante, até que você trouxe aqui a visão no bloco anterior para a gente, para trazer um paralelo, a gente poderia até comparar, né, que o Precic ele pode ser para a indústria química, assim como o Plano Safra é para o agro? Pode ser, sim, para a indústria química, assim como o Plano Safra é para o agro. Ele não tem essa dimensão, né? Porque no caso do Plano Safra, estamos falando de quase 400 bilhões anuais, né? Anuais, né? E o Precic são até 5 bilhões de reais anuais, né? Então, uma proporção muito menor, mas para uma indústria que ocupa um percentual gigantesco da produção industrial no Brasil, né? Mas é um princípio, é um programa organizado em bases semelhantes, é uma espécie de plano safra, assim, para a indústria química, que é um começo, né? É um começo para a gente estruturar esse tema. Mas você trouxe muito bem o plano safra para a discussão, né? Porque hoje o que a gente tem como opinião dominante no Brasil, né? E essa opinião não está distante da realidade, é que o setor agro brasileiro é um setor, a agricultura e a pecuária, altamente competitivos, mas essa competitividade ela não se dá por natureza, né? Ela se dá porque ela foi incentivada a chegar aí, né? Incentivada com o trabalho da Embrapa, incentivada com o Plano Safra. Então, todo ano se repete isso sequencialmente, e a indústria, o agronegócio brasileiro adquiriu competitividade em função desses instrumentos de financiamento, para o custeio, instrumentos de financiamento subsidiado para o investimento. Então, há linhas de taxas de juros subsidiadas para aquisição de maquinário, há taxas de juros subsidiadas para o custeio da atividade agro, e isto é correto, porque é assim que o mercado se estrutura no mundo, né? Só que a indústria não tem qualquer sorte na mesma dimensão de programa dessa natureza. Então é importantíssimo que a indústria como um todo tenha, e a indústria química especificamente também. Isso é uma base para a geração de competitividade, a existência desse tipo de programa. Então, o agro precisa sim, continua precisando sim desse tipo de programa, do Plano Safra, cada vez mais, mas a indústria precisa ter também. Tá? Não há possibilidade de competir sem que isso seja criado para o setor industrial, sem que seja criado para o setor industrial químico. André, até perguntei, né, fazendo um pouco dessa comparação com o Plano Safra, para a gente entender, né, que no Brasil muitas vezes a gente fala, a gente vê ali muitos programas sendo descontinuados, né, troca-se o governo, os programas mudam. Como
como conseguir que, de fato, o Presic ele vire uma política de Estado e não apenas um programa mais ali de um governo? Sim, a semelhança do Plano Safra, né? Porque ele já faz década que existe e vem sendo, Isso. apesar das mudanças de governo, sendo mantido e ampliado, né? Como fazer com que ele... O Presic, que vai ser aprovado, nós esperamos no Congresso Nacional agora durante o mês de agosto, ele prevê pelo menos 5 anos de existência, né? Então nós vamos começar em um governo, vamos estender para o outro governo com uma previsão legal, né? Então o Congresso Nacional vai decidir a criação desse programa, esperamos nós, como um programa de Estado, não um programa de governo. O programa anterior, que era o regime especial da indústria química, ele respondeu a uma conjuntura, a um cenário internacional, a um cenário nacional de 2013 até aqui. Então, ele já é um programa existente há um bom tempo. O que acontece é que nos últimos 2 governos ele foi reduzido, né? Ele foi desidratado, como a gente diz, né? Por exemplo, havia uma redução de PIS/COFINS para a indústria química no regime especial da indústria química de 9,25% para 1%. Em 2016, esse 1% foi elevado para 5,6%. E depois, esses 5,6% hoje foram elevados para 8,52%. São números quebrados, mas mostram uma trajetória em que o incentivo começa lá em cima, depois ele vem baixando, né? Então, é preciso que os governos não façam isso, que eles mantenham o incentivo por longo período, porque a indústria química é uma indústria cujo investimento demora para acontecer e demora para ter retorno. É preciso que o incentivo continue, né, na mesma linha por um longo período, pelo menos por 5 anos. Né? Então, isso nos confere previsibilidade, e é isso que está no projeto de lei, um período mínimo de 5 anos podendo ser renovado, certo? Isso é o que a lei faz. Mas é preciso ir criando consistentemente, através de diálogos como esse que a gente está fazendo aqui, né, a consciência da importância de manter isso. O agro fez isso muito bem, comunicando muito bem a necessidade, a sua necessidade para a economia brasileira, a sua importância para a economia brasileira, comunicando a importância do Plano Safra para manter a importância do agro na economia brasileira, gerando riqueza para a sociedade brasileira. Então, nós precisamos comunicar como indústria cada vez mais e mais, não só como indústria química, mas como indústria em geral. Eu acho que esse é o segredo de construir políticas públicas que sejam políticas públicas de Estado e não de governo. E chamar cada vez mais os atores que decidem sobre isso para o debate, né? Essencial, até porque, André, a gente vê, né, você trouxe ele para a gente, o quão importante é, pensando, inclusive, até no nosso PIB, né, o peso dessa indústria tão significativa. Quando a gente pensa aí mais no Presic, quais seriam os efeitos práticos, por exemplo, para a gente pensar nos próximos anos, em termos de investimento, em termos de emprego, de inovação? Olha, a nossa previsão é que a gente gere aí mais de 50 bilhões de reais em investimentos nesse período. Esse é o cálculo que a gente faz como efeito do Presic. Empregos, eu falei, sublinho, são 1,8 milhões de empregos diretos e indiretos criados nos próximos 5 anos, né, na vigência prevista em lei do Presic. 65,5 bilhões de reais nos 5 anos de arrecadação de tributos federais. Então, se hoje a gente arrecada 30 bilhões por ano, você vai colocar aí pelo menos mais 20 bilhões de reais em cima. Elevar o volume de produção, o uso da capacidade produtiva da nossa indústria hoje é de somente 60%, em média. A nossa previsão é que esse 60%, a ocupação da nossa capacidade produtiva, passe para próximo de 85% ao longo desses 5 anos. Né? Isso é mais produção, mais faturamento, mais arrecadação, mais investimento, como eu disse. Então, esses são os efeitos esperados que a gente tem para a nossa economia. Também a gente espera que, com maior competitividade, em função do incentivo, em função do aumento do uso de capacidade, os preços também nesse período sejam melhores para a indústria doméstica, que é cliente da indústria química.
Uhum. E aí, nesse sentido, o programa ele também pode ser aí o caminho para o Brasil deixar de ser um grande consumidor, voltar a ocupar um papel relevante como um produtor de alta tecnologia na cadeia química global? Sem dúvida nenhuma, porque o Presic também inclui a obrigação de que 10% do valor incentivado, então, por exemplo, se você tem 20 bilhões aí previstos no Presic ao longo de 5 anos, pelo menos 2 bilhões têm que ser dedicados à pesquisa e desenvolvimento, à inovação, à pesquisa e desenvolvimento. Então, isso está previsto como um dispositivo no programa. 2 bilhões para investimentos em P&D e em inovação na indústria química ao longo desses 5 anos, obrigatoriamente. Isso é o que o projeto prevê. Então, a nossa expectativa é dar um salto no valor aplicado nessa indústria em inovação. E inovação que tem que seguir esse recurso, ele deve ser aplicado na indústria química com prioridade para a química sustentável, ou seja, química de baixo carbono, química que emite pouco gás de efeito estufa, que reduz as emissões, que usa renováveis como matéria-prima, né? Óleos vegetais, biomassa, etanol, entre outras matérias-primas, né? De origem natural, de origem verde, e também matérias-primas de origem circular, ou seja, os resíduos depois do consumo do produto químico, lá no final da cadeia, né, partes de plástico, por exemplo, de embalagens, voltem ao processo produtivo, sejam reutilizadas. Então, criar inovações, novas tecnologias que aumentem esse uso de matérias-primas circulares e de matérias-primas renováveis na nossa indústria, né? Estuda a inovação, estuda a P&D, e isso está previsto como obrigação na lei do Presic. Há possibilidade aí também dele acabar, né, atraindo, né, ser aí talvez um trigger ou um gatilho importante para atrair novos investimentos estrangeiros para o Brasil. Existe alguma interlocução, inclusive, já com investidores ou grupos internacionais que sempre ali ficam atentos, né, a toda a movimentação da nossa indústria? Olha, o ponto de decisão para investimento na indústria química tem relação com o quanto da capacidade produtiva instalada no país está sendo utilizada, né? Então, hoje, esse ponto gira em torno de 80% a 85% do uso da capacidade. A partir desse momento, os empresários começam a decidir sobre novos investimentos. Como a gente está em 60%, nós não estamos investindo nada em aumento de capacidade produtiva, e todo o aumento da demanda por produtos químicos no Brasil está sendo suprido por produtos importados, porque a produção dentro do Brasil não é competitiva em função do alto custo de matéria-prima, da alta carga tributária, do alto custo de capital. Então, quando o Presic entra, ele entra justamente para resolver esse problema, para retirar a nossa indústria, hoje o nosso parque fabril de produtos químicos, de um uso de capacidade de 60% para próximo de 90%. A partir daí, todos os atores, não só no Brasil, mas no mundo, vão começar a ver o Brasil como uma possibilidade de investimento. Então, nós queremos, com o Presic, levar para esse momento, colocar a indústria produzindo, usando a sua capacidade produtiva instalada dentro do Brasil, para cima da casa dos 80%, 85%, e aí motivar decisões de investimento. Então, quando esse projeto for aprovado, nós temos a perspectiva, sim, de que novos investimentos virão para o Brasil, serão feitos pelas próprias empresas aqui e virão para o Brasil. Alguns investimentos, inclusive, na perspectiva da aprovação desse programa, já foram anunciados por empresas nacionais, como a Braskem, por exemplo. A Braskem, há 2, 3 meses atrás, anunciou a retomada dos seus estudos de engenharia para a duplicação da sua planta química no Rio de Janeiro, em Duque de Caxias, tá? Então, nós precisamos 2 movimentos aí para esse projeto se consolidar. Baixar o preço do gás natural, que é a matéria-prima utilizada lá, e esse movimento está sendo feito, e também aprovar o programa especial
o Programa Especial de Sustentabilidade da Indústria Química. E um terceiro elemento importante também é robustecer, consolidar a aplicação de medidas de defesa comercial contra a venda de produtos, né, importados no Brasil a preço muito abaixo do que custa produzi-los. Então, esses três movimentos combinados que estão começando a se mover já estão motivando decisões de investimento, né? E comunicadas publicamente, inclusive, né? Esse investimento que eu falo, por exemplo, é um investimento que pode chegar à casa de 4 bilhões de reais. Uhum. O André, e qual é o maior entrave agora, né, hoje, ali, para a gente falar, para a aprovação definitiva aí do Presic? A gente até viu a urgência, né, sendo aprovada dentro da Câmara. O que falta para a gente ver essa aprovação, a plena operacionalização do Presic? Falta a construção de um cenário político ajustado para isso, né? A gente teve uma sucessão digamos assim, de interferências no ambiente decisório, né? A primeira delas foi justamente a discussão do IOF, né? Tomou a atenção da Câmara, organizou os humores dentro da Câmara, dentro do Senado, no Congresso Nacional, todos os olhos foram voltados para isso, né? A gente estava também em discussão o imposto de renda, né? Na mudança no imposto de renda. Agora a gente tem o tarifaço do Trump tomando a pauta, né? Então, todo esse ambiente ele precisa se equilibrar para que a gente tenha um ambiente adequado para a votação no Congresso Nacional. A gente acredita que o recesso vai ser um bom momento para ajustar esse ambiente e, na volta, se criar as circunstâncias adequadas para a discussão e a votação disso, né? Também é um processo complexo, né, a discussão de urgência e a designação de um relator para um projeto de lei que tem esse impacto e essa importância. Então, houve um longo processo de maturação nas lideranças partidárias dentro da Câmara para votar a urgência, foi votada e aprovada por unanimidade para designar o relator. Então, agora a gente acha que as condições já estão sendo criadas para que a votação aconteça nas 2 primeiras semanas. André, veja que nós vamos enfrentar também a partir de... Perdão. Veja que também nós vamos enfrentar, isso pode ser uma intercorrência, o 1º de agosto, né? Que é a data para aplicação das medidas. Então, teremos que recalcular ali no início de agosto também esse cenário em função da aplicação ou não desse tarifaço, né? Com certeza. Eu tenho aqui mais dúvidas, mais questionamentos para a gente continuar nessa conversa. Eu só preciso fazer aqui nosso último intervalo comercial. Você que acompanha a programação da BMC News, continue com a gente. O Strike volta já já. Estamos de volta aqui no Strike, conversando com André Passos Cordeiro, presidente da Abiquim. André, você até comentava ali sobre o dia 1º de agosto, né? Um dia aí, uma data bem emblemática sobre este tarifaço anunciado por Donald Trump. Nesse sentido, o mundo aí numa guerra comercial, fiscal, até estratégica. Entender um pouco também da tua leitura, qual que seria o risco do Brasil perder uma janela de reindustrialização, né? A gente tem visto muito os Estados Unidos com o discurso, né, fortalecendo muito o Made in America ali, a Europa também, fazendo um paralelo aqui, aposta muito no Green Deal. O Brasil, né, a gente ainda hesita em formular um projeto de nação produtiva, por quê? E como que você enxerga, né, ali os próximos anos para a gente nesse sentido? Esse tema das janelas de industrialização é muito bem colocado por ti, Paula, trazido aqui para a nossa conversa. Nós perdemos uma janela, né? Perdemos para a China essa janela de industrialização, foi a mais recente, né? Nós também perdemos uma outra janela de industrialização com o gás natural brasileiro. Estamos perdendo, né? O gás e o petróleo foi descoberto no pré-sal. Existia uma janela ali. Por exemplo, os Estados Unidos, no início dos anos 2000, que foi justamente o período que foi descoberto também o pré-sal no Brasil, com um petróleo e um gás com baixo custo de produção, descobriu o shale gas nos Estados Unidos. E essa descoberta deslocou
boa parte da indústria química americana que tinha ido para a China de volta para os Estados Unidos, né? Então, janelas, elas são feitas por um cenário internacional favorável, mas também são feitas por condições nacionais favoráveis. O Brasil perdeu um cenário internacional favorável, foi a primeira onda de globalização, a China aproveitou, né? Então você teve ali a diversificação das cadeias produtivas ao longo do mundo, a partir do esfriamento da Guerra Fria, né? Do governo Reagan, do advento do consenso de Washington e do primado do incentivo ao comércio, das trocas internacionais. O comércio internacional se acelerou e quem aproveitou essa janela foi a China, porque ela estruturou uma política nacional, uma política industrial que aproveitou essa janela, com pesados subsídios, com coordenação dos seus setores produtivos, direcionada firmemente, intencionalmente para a industrialização. O Brasil não fez isso. O Brasil desestruturou todos os seus programas. Nós vamos lembrar aqui da clássica fala do ex-ministro Malan, ministro da Fazenda, né, que dizia: a melhor política industrial é a ausência de política industrial. Então, intencionalmente, o Brasil desestruturou as suas políticas no mesmo período em que a globalização se implantava no mundo. E a China estruturou uma política industrial e aproveitou essa janela. Depois, os Estados Unidos descobriram o gás, o shale gas, gás de xisto, mais ou menos no mesmo período que nós descobrimos o nosso gás e o nosso petróleo no pré-sal. Eles decidiram utilizar, através de uma política deliberada de proibição de exportação de gás, por exemplo, para o resto do mundo, que forçou o uso desse gás no mercado interno deles para o processo de industrialização, né, para o processo de retomada da industrialização a partir da sua indústria química. O Brasil não fez isso e hoje praticamente todo o petróleo produzido no pré-sal é exportado para ser refinado lá fora, para ser utilizado na indústria, seja a indústria de combustíveis, seja a indústria mesmo, né, química, fora do Brasil, né? Então, nós não fizemos. Ainda há tempo de fazer com o gás brasileiro, que é riquíssimo em produtos como o etano, por exemplo, muito caros para a indústria, muito utilizados, muito importantes para a indústria química se desenvolver. Ainda há tempo de fazer isso. E nós estamos batalhando através do gás para empregar, por exemplo, da recente proposta de leilão que a PPSA vai fazer do gás, que é do próprio governo federal, da própria União, para que essas frações do gás natural importantes para a indústria química cheguem. Isso é política industrial. O gás para empregar é também política industrial. Nós estamos lutando também através da Nova Indústria Brasil, né, desse programa que o Ministério da Indústria criou, através da sua Secretaria de Indústria, secretário Wallace, e através do seu ministro, vice-presidente Alckmin, para coordenar as ações direcionadas para a retomada da industrialização no Brasil. Então, mas fazem 2 anos que a gente retomou isso, né, Paula? Então, é muito recente, os efeitos ainda são efeitos nascentes para nós, né? Mas é importante que a gente mantenha isso e que a gente continue nesse caminho, intensifique e acelere esse processo, tá? É também André, uma defesa que a gente faz da coordenação entre políticas de defesa comercial e comércio exterior com a política industrial. A gente está vendo a importância disso, né? Olha a capacidade de manobra que o presidente americano tem em política de comércio exterior, e que o governo brasileiro não tem política de comércio exterior no sentido de aquecer a sua indústria. Ele está coordenando política industrial e política de comércio exterior, interesse geoeconômico e interesse da indústria americana nessa ação. O governo brasileiro tem dificuldade de fazer isso, porque não há coordenação entre as políticas de comércio exterior e a política industrial, e a política monetária e a política fiscal. Isso precisa ser coordenado com um alvo único, que é o desenvolvimento industrial. Veja, nas últimas 2 décadas, nós perdemos posição no produto, no PIB per capita, no ranking de PIB per capita no mundo. O Brasil empobreceu em relação ao resto do mundo. Por quê? Porque perdeu a indústria. E perdeu a indústria porque abriu mão de política industrial.
Você traz um ponto muito interessante que até queria encerrar aqui para a gente amarrar a nossa conversa, e você trouxe a palavra até que eu ia colocar da questão da defesa, porque enquanto a gente vê ali Estados Unidos erguendo barreiras tarifárias, a gente tem a China, por um lado, avançando também com matérias-primas, com produtos que são subsidiados. O Brasil, ele está exposto, né? A gente vê ali muito vulnerável, tanto ao dumping, a instrumentos, não tem instrumentos, né, de fato ali eficazes dessa defesa. Na sua visão, o que precisaria ser feito, então, para a gente adotar uma estratégia mais clara da proteção da nossa base produtiva? Já amarrando aqui a nossa conversa. Sim, agora, no governo, nos últimos 4 anos antes desse governo, ou seja, no governo anterior, no governo Bolsonaro, e eu vou dizer isso aqui sem nenhuma leitura de polarização ideológica, né, qualquer juízo de valor, porque a indústria química, durante o governo Bolsonaro, ela alertou para isso, foi um dos poucos setores que alertou para a desestruturação do sistema de defesa comercial brasileiro. Né? Nós já antevíamos, porque víamos sofrendo com essa guerra comercial no Brasil, que parecia uma boa coisa, né? Parecia bom, vamos liberar a importação, vamos baixar a tarifa, não vamos usar antidumping, vamos desestruturar esse sistema, é interesse público aumentar a importação. Então, se fortaleceram instrumentos contra os instrumentos de defesa comercial dentro do próprio Brasil. Nós fomos ao Congresso Nacional, propusemos um projeto de decreto legislativo, PDL 575, para anular decisões que enfraqueciam o sistema de defesa comercial brasileiro. Propusemos um projeto de lei 537, que reestruturava o sistema de comércio exterior brasileiro, continua lá tramitando na Câmara dos Deputados, o PDL não foi analisado, tá? Então a gente já alertava para isso, é preciso um sistema mais robusto. Tá? Agora, recentemente, foi, infelizmente, anulado esse ataque ao sistema de defesa comercial brasileiro, começou a se reconstruir o sistema de defesa comercial brasileiro, começou a se aplicar medidas antidumping corretamente novamente, não começou a se evoluir em avaliações de interesse público para derrubar antidumpings, quer dizer, separaram-se os dois processos. Também foi criada pelo Congresso Nacional a lei de reciprocidade, então a gente vê que começa a se robustecer de novo o sistema de defesa comercial. E a gente alertava para o custo que o Brasil ia pagar ao abrir mão desse sistema. Muito fortemente. Pagamos por isso, inclusive, na própria carne, porque o setor industrial brasileiro, a indústria química brasileira, teve tarifas de importação reduzidas barbaramente em agosto de 2022, da casa dos 12% para a casa dos 3%. Sofreu muito com isso. Retaliação. Né? Então, é preciso continuar robustecendo esse sistema de defesa comercial, continuar aplicando tecnicamente esses instrumentos, né, para a defesa da nossa indústria, sem dúvida nenhuma, e combinar com esses outros instrumentos aí de política que estão à nossa mão. Né? Sobretudo é preciso vontade política de não recuar nesse processo, de acelerar o ritmo aí nesse ponto. Né? Nós estamos no caminho certo, é preciso intensificar só. Né? E pensar em novos instrumentos, sem dúvida nenhuma, nesse mundo conturbado, né? Acelerar o passo, justamente. Exato. Obrigada, André. Tempo aqui já me cobrando. Uma pauta essencial, importante. Inclusive, fica o convite para voltar em outras oportunidades para a gente estender aqui essa discussão tão importante. Obrigada pela sua presença. Obrigado, Paulo. Muito obrigado a todos que nos assistem. Foi um prazer. Estou à disposição sempre que for convidado aí para a gente conversar. Excelente conversa. Muito obrigado. Com certeza. Obrigada. Grande André Passos Cordeiro, presidente da Biquim, trazendo, né, para a gente aqui um cenário, né, tão importante para a nossa economia, o quão importante essas políticas para o desenvolvimento da indústria química e da nossa indústria como um todo. O Strike de hoje fica por aqui, quero agradecer a sua audiência, obrigada pela companhia, a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau.